Agora, 8h21, nós estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falar sobre economia. No começo do jornal, estávamos aqui, mais uma vez, nos referindo à questão da desoneração da folha de pagamentos, mas isso ali é um pedacinho de uma questão muito maior, que basicamente é: qual é o projeto de governo que o atual Poder Executivo tem, a gestão Lula 3, como a gestão pública arrecada, quanto arrecada e como gasta aquilo que arrecada de nós, cidadãos. A gente vai conversar sobre esse assunto com a economista Zeina Latifi, sócia-diretora da Gibraltar Consulting e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Zeina, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. Obrigada, Thaís. Obrigada, Pedro, ouvintes. Um prazer estar com vocês. Obrigada. 2024 começa com esse tema do déficit zero. E toda essa discussão sobre a desoneração da folha dos empregadores, desonera, reonera, desonera, acha uma saída intermediária, está ligada a isso. É um pedacinho desse quebra-cabeças mais complexo, que basicamente é o compromisso que o governo tem de zerar o déficit e de não conseguir achar fontes de financiamento para chegar a esse objetivo. Queria te ouvir, Zeina, a respeito disso e sobre o lado de lá também, porque a gente tem falado muito sobre arrecadação e falado muito pouco, nós não, mas o governo federal, sobre corte de gastos, né? Exato, acho que o primeiro ponto aqui, porque a importância de equilibrar as contas públicas e, mais do que isso, ao longo do tempo, gerar resultados fiscais positivos, né? Quer dizer, sobras no orçamento. Bom, o Brasil tem uma dívida pública muito elevada comparativamente a países parecidos, assim, bastante mais elevada, né? O nível de endividamento que a gente tem é comparável de países mais ricos, e nós não somos. Mas a questão não é só essa, a questão é que a trajetória da dívida, ela preocupa, ela continua crescendo. Quando a gente olha o estoque da dívida como proporção do PIB, é assim que tem que olhar, não em termos absolutos, né, mas em relação ao PIB do país, enquanto a gente vê os países parecidos, ou mesmo países desenvolvidos, fazendo um esforço para reduzir a dívida, a gente aqui continua tendo elevação. Isso, ao longo do tempo, cobra preços, às vezes não são imediatos, mas vai cobrando um preço, por exemplo, né, uma manifestação mais clara é a pressão nas taxas de juros. Então, essa é uma das razões da gente ter taxa de juros aqui mais elevada. Não estou me referindo à taxa de juros final ao consumidor, mas à taxa básica de juros do Banco Central, que acaba sendo mais elevada, e, obviamente, a nossa dívida pública tão cara. Agora, veja que se a gente tivesse uma situação de elevada, né, de qualidade dos gastos públicos, se a gente estivesse gastando bem os recursos públicos, esse tema ele não teria tanto foco. Mas o ponto é que a gente tem uma qualidade muito baixa, a gente tem uma tremenda rigidez no orçamento, definidos por regras constitucionais, na maioria das vezes, e que isso, inclusive, é um problemão para quem está gerindo a política pública, porque você fica engessado, as demandas da sociedade mudam, mas você tem ali uma estrutura rígida de gastos e ainda, como eu disse, de baixa qualidade, que eu digo de baixa qualidade tanto do ponto de vista de colocar dinheiro onde não devia, né? Por exemplo, uma discussão que é polêmica, mas que o país vai precisar fazer em algum momento, é a universidade pública gratuita para todos, né? Por que os mais ricos também têm universidade gratuita? Esse é um exemplo, né? Porque a gente gasta bastante com educação, mas a gente tem um problema de alocação de recursos. A outra questão é que mesmo aquilo, mesmo nos grandes grupos, que o direcionamento seja certo, é um gasto com baixa eficácia. Você está gastando, mas não está tendo os resultados esperados por problema de gestão dos recursos, precisamos de estudos para avaliar a qualidade das políticas públicas. Então, tudo isso daí fica nessa confusão aqui, que é a gestão da nossa política fiscal. Bom, cabe ao governo liderar essa agenda de cortar gastos, não é o Congresso que vai fazer isso. Né? Essa é uma responsabilidade do Poder Executivo. Pelo contrário, o que a gente tem observado é que quando existe folga maior para aumentar gastos, como a gente viu, por exemplo, no ano passado, por conta daquela chamada PEC da transição, que é aquela PEC
aprovada ainda em 2022, que foi uma negociação ali do Lula, dos seus articuladores no Congresso, antes de tomar posse, para poder liberar recursos no orçamento de 2023. Então, o que a gente observa é que quando isso acontece, o Congresso até fica mais ávido para gastar mais também. Como assim? Olha, eu também quero participar dessa festa. A gente viu isso no aumento das emendas parlamentares, a gente viu isso, por exemplo, no aumento do fundo eleitoral, né? Então, veja que essa responsabilidade dessa agenda de controle dos gastos ou de redução desse crescimento do que a gente chama dos gastos obrigatórios, que requer reforma estrutural, é o governo federal, quer dizer, é o executivo que tem que liderar essa agenda. Bom, essa não é uma agenda do PT, não é. Então, a vida do ministro da Fazenda não é fácil, porque lá no Ministério vem todas as pressões para aumentar gastos e num governo que não abraça essa agenda de contenção. Aí sobra aumentar a arrecadação, às vezes com coisas legítimas, corretas tecnicamente, como é o caso da reoneração de alguns setores, da folha, né, de alguns setores. Tem coisas que são, obviamente, corretas, mas o fato é que o fôlego disso é muito limitado, até pelas próprias resistências do Congresso. Então, tudo isso dito, né, essa meta de zerar o déficit público, que foi um compromisso do governo no início do ano passado, quando divulgou o arcabouço fiscal, ela não é factível. Então, fica aquela coisa, bom, o governo fala que tem uma meta de zerar o déficit em 2024, os analistas não acreditam, colocam ali nas suas projeções, que a gente vê no Boletim Focus do Banco Central, um déficit de 0,8, né? E aí fica esperando qual vai ser o momento que o governo vai, de fato, né, fazer a mudança da meta. A forma importa, a justificativa importa, o fato é que a gente tem hoje um quadro em que nós precisamos, não há dúvida quanto a isso, a gente precisava ser mais ambicioso na gestão da política fiscal. Ô Zênia, quando a gente fala, né, de déficit zero, nós estamos falando aí de gasto e de arrecadação. E não estamos falando da dívida pública. Nós estamos falando, né, da questão aí do ano de 2024, excluindo a dívida. Então, é uma questão de equilibrar o jogo, né, com aquilo que nós temos, com as cartas que nós temos colocadas. Em relação a esses dois caminhos, hoje nós temos uma chance maior de aumento de arrecadação via impostos do que, por exemplo, corte de gastos pelas tendências mostradas pelo governo. E é justo o governo querer repassar essa conta dessa forma para alguns setores em busca dessa meta de chegar próximo, pelo menos, de um déficit zero? Olha, tem coisa que é justa sim, né? Então, só lembrando, sim, é verdade, quando a gente fala do equilíbrio das contas públicas, a gente está falando, nesse caso, das despesas que excluem pagamento de juros da dívida, mas é isso, você precisa gerar economia de recursos para que a dívida pública, que está em trajetória de elevação, ela seja contida, essa elevação, porque ela traz problemas ao longo do tempo. Bom, o que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil um volume muito grande, de mais de 4% do PIB, do que a gente chama de gastos tributários ou de renúncias tributárias. Não há dúvida que a gente precisa reavaliar cada uma delas. Claro que não significa acabar da noite para o dia, porque a gente sabe que muitas vezes são setores que fizeram sua programação de investimento, de contratação de mão de obra, já contando com esse benefício. Mas o fato é que entra ano, sai ano, e a gente não faz essa revisão, né? O que, aliás, muitos países avançados fazem o seguinte, olha, antes de renovar, tem que avaliar se deu certo, se funcionou e não funcionou. A gente não faz isso. Então, a gente tem um volume enorme de renúncias tributárias, que vai da mais conhecida, que é a Zona Franca de Manaus, passando por desonerações de todo tipo. Claro que hoje você tem, portanto, uma situação que alguns setores têm benefícios tributários que são, vamos dizer assim, injusto no sentido de ferir um princípio da tributação, que é quem é igual paga igual, né? É a isonomia tributária. Hoje a gente perde isso. Se tivesse tido grandes ganhos com essas medidas, mas não é verdade, não é verdade. A gente vê um custo enorme no bolso de cada um,
o benefício concentrado em poucos e, no final, você não gera uma dinâmica para aumentar o crescimento do país. Aliás, esse é um ponto importante, porque o que a gente vê na própria literatura econômica, na pesquisa mundial, é que, geralmente, se você quer ajudar algum setor, se você acha que algum setor é estrategicamente importante, a melhor forma não é por meio de subsídio tributário, não é essa a melhor forma. Então, no Brasil difícil, como o Brasil não há dúvida que melhorar o ambiente de negócios, ter políticas para educação, treinamento de mão de obra, penso que seria muito mais importante, muito mais efetivo para os vários setores do que essas renúncias. Então, sim, está correto o ministro da Fazenda em falar, olha, a gente precisa olhar, não é de hoje, né? Não é de hoje que está esse tipo de assunto no debate público, mas está correto o ministro. A preocupação é que, assim, primeiro que esse debate precisa amadurecer em alguns casos, né? Mas eu não tenho dúvida que precisa vir junto com, de fato, agendas de contenção das despesas, porque o setor privado olha e fala, olha, está todo mundo participando desse ajuste fiscal, a sociedade olha e fala, todo mundo vai ter a sua parcela, né? De novo, às vezes não é uma questão de acabar com o benefício, que a gente sabe a dificuldade, mas pelo menos ir desmontando esses vários regimes especiais e, obviamente, essa estrutura de gastos que a gente tem. Zeina Latif, que é economista, está conosco aqui no Jornal Gente ao Vivo, falando sobre questões estruturais da nossa economia. E aí, Zeina, você falava agora há pouquinho do Boletim Focus do Banco Central, não é que é um termômetro do que o mercado espera para os principais indicadores da economia, e ele é renovado a cada semana. E quando a gente olha para um principal, ou talvez um dos principais, que é crescimento, nesse momento aqui, o que se espera é que o Brasil cresça alguma coisa em torno de 1,5% no seu PIB em 2024. É pouco para um país que tem tantos desafios e que passou por um período tão acentuado de recessão nos últimos anos. E aí, Zeina, como é que a gente vira essa página? Porque a gente ouve tanto falar do Brasil hoje tendo um papel diferente no cenário internacional, com energia limpa, com a questão da preservação das florestas, com a possibilidade de rentabilizar patrimônios que o Brasil tem. Agora a gente ouve falar, e a vida real é o Brasil crescendo 1,5%. O que está faltando a gente fazer? Olha, está faltando tanta coisa, a lista é tão grande. Você sabe que a minha avaliação é que, assim, a gente não vai ter não tem uma grande medida, né, que a gente fala bala de prata, não tem aquela medida que você fala, não, essa daqui a gente vai, se fizer esforços, a gente vai conseguir realmente ter mudar completamente o quadro do Brasil. Claro que não. A gente está tendo todas essas dificuldades que fazem o Brasil crescer pouco, que fazem o país ser um país difícil para os negócios, um país injusto, né? A gente peca muito na questão da igualdade de oportunidades. No Brasil você precisa ter sorte para se dar bem na vida. Então isso é fruto de Estado que não consegue ter uma atuação de qualidade, né? Um Estado fraco que não consegue ter essa atuação que a gente precisa. Essa não é uma história que é de hoje, né? Tem muita coisa que a gente já evoluiu, mas, obviamente, a gente tem uma lição de casa muito grande. Do lado positivo, a reforma tributária do IVA é uma medida, pensando em reformas que têm maior envergadura, essa é uma reforma muito importante. A gente sabe que ela saiu muito aquém do que era o desejado, e até do que foi possível no passado. Eu acho que conforme foi o tema se prolongando, quer dizer, estendendo a sua tramitação no Congresso, só foi inserindo mais jabutis e problemas ali, mas mesmo assim, considerando a complexidade, os vários problemas do nosso sistema tributário, né, do tributo sobre o consumo, que a gente chama, foi um passo muito importante. Agora, veja, tem alguns pontos que, para mim, quer dizer, mesmo que a gente saiba, tem um monte de coisa para fazer, mas tem alguns pontos que são, assim, nevrálgicos, são centrais. A gente não pode continuar descuidando da educação. Como é que a gente vai falar em gerar vagas de trabalho
qualidade, como é que a gente vai falar? Qualidade, eu digo que com boa remuneração, trabalhadores que tenham elevada produtividade, capacidade do país de inovar, reter talentos que estão indo embora, se a gente está falando de um sistema educacional tão falho quanto o nosso, que as nossas crianças saem despreparadas para o mercado de trabalho e para a vida, né? Então, assim, essa questão educacional, eu acho que a gente não dá o foco que deveria, né? E eu nem estou falando só de uma questão moral, eu estou falando aqui de crescimento econômico, de exercício de cidadania. Quer ver um exemplo dessa questão de crescimento econômico? Quando a gente olha o consumo de produtos industrializados no Brasil, está estagnado e aquém do patamar anterior àquela grande recessão de 2014 e 2016 do governo Dilma. Então, mostra que as pessoas, assim, até o mercado de trabalho, sim, tem se mostrado resiliente, a gente vê geração de vagas, mas com remuneração muito baixa. Né? Por quê? Porque a produtividade desses trabalhadores é baixa. E por que é baixa? Porque não tem qualificação, não tem formação adequada. E aí você gera um constrangimento no próprio crescimento do mercado consumidor do Brasil. Então, o país que no passado foi visto como um potencial para o aumento do mercado consumidor, vocês devem se lembrar, naquela época da discussão da nova classe média, olha, vem esse Brasil que tem essa nova classe média com capacidade de consumo, vai impulsionar o nosso setor produtivo. Pois não, isso não aconteceu. Né? Então, essa questão da educação, eu acho que é o início dessa conversa da gente falar de crescimento. Você fala, mas demora. Nem tanto assim. Formar pessoas, formar os jovens do ensino médio não é uma coisa um retorno tão longo assim. E a outra coisa que precisa começar, né? O fato de demorar não é justificativa para a gente não dar mais ênfase. Agora, para além da questão tributária, o ambiente de negócios no Brasil é muito hostil, é muito difícil, mudança de regra o tempo todo, e isso inibe investimentos. Né? Então, quando a gente fala porque os juros é alto, os juros é o resultado desse país difícil. Né? Não é a principal causa, nem de longe, do nosso baixo crescimento. Zeina, falando sobre esse ponto aí, nós tivemos também nos tempos recentes aqui a insegurança jurídica como um assunto que foi introduzido, né, para explicar essas questões que nós estamos tratando aqui ligadas à economia brasileira. Mudança de regras, essa questão da lei das estatais que foi desmontada, né, por uma decisão do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, antes da sua saída da Suprema Corte. Como que os economistas, né, estão avaliando esse momento de insegurança jurídica no Brasil diante desse quadro desafiador que temos? Olha, esse talvez seja um tremendo de um nó, dos maiores, e porque ele afeta várias áreas, né? Então, tem a questão tributária, tem questão de regulação dos vários setores, tem questões de decisões do judiciário, em que você não consegue estabelecer estabilidade, você não tem estabilidade nas decisões, uma hora é de um jeito, outra hora é do outro, com revisão de coisas do passado. Isso, quer dizer, essas questões do judiciário trazem muita insegurança jurídica, decisões do Ministério Público, enfim, do sistema judiciário de uma forma geral. Você não gera o que a gente chama de jurisprudência consolidada, regras claras, pode mudar, porque, veja, uma coisa é regra mudar, às vezes faz parte, regras mudam, a questão é mudar sem critério, com frequência elevada e muitas vezes revendo decisões do passado. Uma hora pode fazer uma coisa, outra hora não pode, muda, assim, o setor privado não consegue nem acompanhar. E tem que pensar que é no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, as decisões dos órgãos de Estado, como agências. Então, fica muito difícil. Agora, imagine o seguinte, aquela pessoa que é empresária, né, o empresário, o gestor de uma empresa, tem que ter um exército de pessoas para acompanhar todas as mudanças de normas e regulamentos do país, entender, né, porque também tem essas, às vezes é tão complexo, é tão ambíguo o texto, que você não consegue nem entender, né? Você não tem certeza se aquilo que você está fazendo é correto. Então, você tem que ter um exército de gente para compreender aquilo, com risco de judicialização, enfim, enorme, né, de contestação enorme, e aí
o capital, o recurso que era para você estar treinando mão de obra, inovando, comprando equipamentos novos, modernizando o seu parque, perde. Então, tem um custo embutido nisso que é enorme. Penaliza muito o setor privado. Então, a gente fala da baixa produtividade das nossas empresas, em boa medida por causa disso, desse Brasil complexo, né, que aprofunda esse problema de gestão das empresas. Uma coisa que, lamentavelmente, o Brasil destoa em relação à experiência de países parecidos, é que a gente tem empresas muito pouco produtivas, né? Com exceção de grandes empresas que já têm ali uma capacidade maior de lidar com esse chamado custo Brasil, consegue diluir melhor, né, esse custo Brasil, o que a gente tem são empresas muito pouco produtivas e isso afeta a produtividade e o crescimento do país de uma forma geral. Zeina, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, eu queria voltar ao nosso começo da conversa. Déficit zero. Você pessoalmente acha que essa meta é factível? Ela vai ser alcançada? E se não for, o que acontece? Olha, a meta de zerar o déficit esse ano, ela é virtualmente, quer dizer, praticamente impossível. O governo inseriu mais rigidez nos gastos públicos, ampliou os gastos, colocou ali mais regras que deram mais rigidez ainda, gastos obrigatórios que crescem automaticamente e, ao mesmo tempo, os ganhos de arrecadação que o governo esperava não vai ter e são também efeitos muitas vezes localizados de curto prazo. Então, não tem como entregar. Nunca foi a visão dos analistas, dos especialistas, que a meta seria factível, né? Então, é uma questão de tempo mesmo essa revisão. Não acredito que o governo vai fazer uma revisão brusca de uma vez, eu acho que ele vai ficar fazendo ajustes ao longo do tempo, de forma a não piorar ainda mais as perspectivas dos agentes públicos, dos agentes econômicos, dos analistas. Por que eu digo isso? Se o governo vem com uma mudança muito forte, sem justificativas e sem condições de fato se comprometer com aquele número, a tendência é todo mundo puxar para pior, né, as projeções, e mais do que isso, pressões para aumentar gastos, aumentam. Se o governo está mudando a meta, quer dizer que abriu um espaçozinho aqui para gastar mais, vamos embora, né? Mais pressão vindo de todos os lados e do Congresso. Então, é esse o ponto. Realmente é uma questão de tempo, essa revisão, que eu acho que talvez seja uma sequência, não seja só numa única oportunidade. Eu acho que vão ser ajustes ao longo do ano. E qual que é a consequência disso? Claro, toda aquela meta de entregar ao final do atual mandato presidencial um superávit de 1% do PIB, ela vai embora, né? Não é isso. E, obviamente, a gente está falando de continuarmos com resultados deficitários e a dívida pública crescente, né? Então, tem um potencial, sim, para piorar, para aumentar a pressão na inflação, tem, sim, um potencial, sem dúvida, para limitar o corte de juros do Banco Central. Né? A política fiscal e a política de juros do Banco Central, elas estão conectadas. Né? Quanto mais você derrapa no fiscal, mais trabalho o Banco Central tem para cortar juros. Então, tem consequências concretas. Zeina Latifi, sócia da Gibraltar Consulting, economista, conversou conosco nessa manhã aqui no Jornal Gente. Zeina, foi um prazer recebê-la. Até a próxima. Prazer meu. Um abraço.